Aqui, gente, eu esqueci de falar sobre o termo Gabá, né? Na palavra de Lucas, a palavra Lucas em aramaico é Aur ou Ur, né? Então Lucas poderia ser o nome dele Ur ou Uriá, que significa a luz de Yah. Então Zacarias, a palavra Zacarias significa Zacar, lembrou. Iaú se lembrou, ou Iá se lembrou. Indagou do Malaque, ou seja, perguntou ao Malaque, Zacarias perguntou, como poderei certificar-me disso, pois já sou idoso e minha esposa igualmente da idade avançada. Ou seja, Gabariaú, ele foi lá para dizer que Zacarias teria um filho e ele não acreditou. Aí, ao que o Malaque lhe respondeu, a palavra Malaque significa mensageiro. Ele replicou, sou Gabariaú, aquele que está permanentemente na presença de Yahweh, fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Boas novas, boas notícias. A palavra news no inglês significa novas, né? E como os americanos eles são protestantes por natureza, né? A nação americana foi fundada através do protestantismo. Eles têm muitos termos que remetem à Bíblia. Por exemplo, a palavra news significa novas. Quais são as novas? A palavra evangelho, ele vem de Eva, mas a palavra Eva não vem de Eva, no sentido de Eva. Porque a palavra Eva, ou Iva, ou Ava, era uma das cidades assírias, né? Que significava destruição. Então a palavra evangelho vem de duas ligações de duas palavras. Iva, ou Ava, que significa destruição, e anjo, evangelho. Anjo significaria mensageiro, mas na verdade a palavra anjo vem de Jano, né? Que Janus é o deus de duas faces, né? Então a palavra anjo não é um termo muito interessante, porque a palavra anjo dá muitas coisas erradas. Então a palavra evangelho significaria a destruição do deus de duas faces, né? Eu já falo isso em outros vídeos. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto eu te revelei, porque não acreditais nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então, esse era Gabariaú, né? O Malaque enviado por Todo-Poderoso. E, né, gente, vamos lá. Quando Zacarias foi, ele entrou dentro do tabernáculo. Ninguém poderia entrar dentro do tabernáculo, no santo, no puro dos puros, né? Porque ele entrava com um sininho e entrava com uma corda, porque lá era um lugar tão puro que se alguém entrasse lá e não tivesse preparado, ele tinha que ficar uma semana sem tocar em mulher, e mesmo antes de entrar, tem relatos que ele nem dormia, para não ter sonhos pecaminosos, porque se ele entrasse e não tivesse preparado, ele seria fulminado. Como ninguém poderia entrar lá, ele ia andando com um sininho, e porque as pessoas estavam ouvindo por lá de fora que ele ainda estava vivo. Porque se ele morresse, ninguém poderia entrar. Por isso ele tinha uma corda no pé, porque se ele morresse, ele teria que ser puxado para fora, porque ninguém poderia entrar lá. Então ele entra lá, vê um ser, e esse ser fala as palavras. Era óbvio que era um mensageiro do Todo-Poderoso. E mesmo assim ele não creu, pode ver que o povo lá tinha pouco crer mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, dizendo, ouvi, casa de Davi, pouco é para vós, homens, porque afadigareis também ao Alaim. Portanto, Lacã, Itan, portanto, Iaú, Alma. Portanto, Iaú, aqui, ó. Portanto, Iaú, ó. Portanto, sinal, Iaú, provavelmente dará. Portanto, sinal, a palavra Ita, eu não sei exatamente o significado, mas dentro desse contexto eu estou traduzindo como sinal. Portanto, sinal, Iaú, essa palavra aqui eu também não conseguia saber ao certo, porque está meio rasgada aqui.
traduzindo como dará, sinal dará. Aí vem essa palavra aqui, ó. Essa palavra é um H, um a alma. Dará a uma virgem. A palavra, olha só, a alma. A alma. A palavra alma significa virgem. Dará uma virgem. Agora vamos ver de onde vem? Aqui, ó. Página 851 do dicionário. O termo alma. Você vê que tem as mesmas letras, né? Aqui o A e o H, que é composto de uma letra só. O L, o M e o H. Alma. Procedente, aqui, ó. Virgem. Mulher jovem. Em idade para casamento. Moça ou recém-casada. Não há ocorrência pela qual possa ser provado que esta palavra designa uma mulher que não é virgem. Ou seja, era uma virgem a que se referia o texto, né? Alma significa virgem. Ara. Aí, não consegui traduzir esse termo. Uiladat. Dará a luz. Ou seja, dar a luz. A palavra Ialadat significa dar à luz. Ban, a um filho. Dará à luz a um filho. Olha aqui, essa palavra Ialad. Dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho de parto, dar à luz, gerar, referindo-se ao nascimento da criança, referindo ao seu sofrimento, né? Ajudar a atuar como parteira. Então, esse é o significado do termo alma, né? Perdão, alma não. Ialad. Outra coisa muito interessante, essa palavra não é muito parecida com outra que vocês já ouviram falar, já ouviram o termo Disney, a palavra Aladim. Aladim. Essa palavra Ialad, ela muitas vezes representa dar à luz ou criança. Aquele que é nascido de, né? Aladim provavelmente às vezes vem desse termo aqui, ó. Tanto é que aqui tem um Iod, um L, um R, né? Perdão, um D, um I, um L e um D. Ialad. Ou seja, se você colocar um final in, fica Ialadin. Vocês já ouviram isso na Disney. Desenho da Disney, quem já viu sabe desse termo. Não é muito curioso essa outra particularidade da palavra? Porque o árabe e o aramaico são tudo línguas muito semelhantes. Árabe, aramaico e hebraico são tudo muito semelhantes. Dará à luz, Ialadat, Ban, a um filho, Iácara, ou Icará ou Iácara, e chamou, ó, Icará, chamou, aí a palavra chamou, seu nome, a palavra U no final de Sham, a palavra Sham significa nome, e a palavra U é seu nome, e chamou seu nome, ou seja, Icará chamou seu nome, Amanual. Aí você vê essa letra aqui, que é um Y, parece muito com um Y, né? Que ela tem o significado do A e do H. O M, aqui você vê um N, um U, isso aqui é um U. Esse aqui é um A. Aí tem gente que fala que não tem A, não tem grafado A. O A está grafado, não em todas as palavras, mas você vê aqui tem um A e aqui você tem um L. Um A e um L. E aqui você tem o mesmo A, só que com A com H. Né? Amanual. E chamou seu nome Amanual, que significa o eterno conosco. A palavra Al vem de Altíssimo. Da onde vem? A palavra Alá significa terebinto ou carvalho. E da onde vem esse termo? É um dos primeiros lugares onde aparece, se não o primeiro lugar que Abraham fez o sacrifício na Terra Prometida, nos carvalhais de Manré. Daí vem o nome. Por que carvalho? Porque carvalho é uma árvore que tem 30, ela tem 30 metros de altura, né? O que significa 30, a estatura de um varão perfeito. Salvador morreu com 30 anos. As pessoas falam 33, mas a verdade é 30. Então, ele tem vive mais de 1000 anos. Um dia para o Criador é como se fosse 1000 anos.
Então tem muitas diferenças com relação à palavra Allah. Daí é que vem esse termo dos muçulmanos Allah. Allah que eles têm por chamar de Deus, na verdade eu creio que vem dessa parte de Abaran, que é ali que ele sacrificou. Tem outro dicionário que mostra isso. Alan, Alá, Alon, Alum. Todas essas palavras elas dão referência à árvore de carvalho, que também creio eu que deu referência ao sacrifício de Abaran. Então, Amanual, chamará seu nome Amanual, que na verdade Amanual é Iahushua. 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 Aqui você tem, ó, a mesma letra do final aqui, o A e o H, o U, o Shin, Iahushua. Você vê que no nome do Yahushua, essa letra aqui está no final, o Ain, e aqui está no princípio, né? Então é essa parte que eu queria compartilhar com os irmãos. É o termo profundidade. Profundidade. A gente falou da altura, mas esqueceu da profundidade, né? Como é que pode um negócio desse? Aqui a palavra lamalá, né? A palavra na verdade é malá. Malá, que significa profundidade. Vamos lá. Aqui no dicionário, na página 667, aqui você vê a palavra o Ain, maulá, ou malá. Aqui você vê o M, o Ain, que é o A, o H, o L e o A. Ou seja, ele tem algumas variações, dependendo da parte do texto que você fala, que você pega. Então tem algumas variações. O que significa essa palavra malá ou maulá? Né? A palavra mala significa procedente da mesma raiz, profundidade, profundeza, o mar profundo. Então é isso, gente. Graças ao Criador, né? Temos essa pequena explanação. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tem que ver, né? Porque o Tico e o Teco às vezes não conversa muito bem um com o outro, não. Mas aqui é as referências todas, né? Então, gente, meus irmãos, meus queridos irmãos, esse aqui é o mosaico que eu queria dar. Da onde veio, para onde foi, essas coisas todas. Com certeza, quem fez a tradução desse texto fez um trabalho maravilhoso, só que o fundamental, a pedra da esquina, eles jogaram de lado, que é o mais importante, que é o nome do Todo-Poderoso. Você não pode negar que esse nome é maravilhoso. Ele está no seu DNA, ele está dentro de você, ele é a essência que vive dentro de você. Nunca se esqueça disso. Quando você fala da chama, né? Aqui, ó, a palavra chamaiá, ela podia ser muito bem traduzida como ouvir. Você lembra que Samuel, que é um nome muito parecido, provavelmente talvez até o mesmo, significa ouvido. Por quê? Porque o Criador falava com Samuel, né? Ele falava, chamava o nome dele, ele chegava para Eli e Eli falava, não te chamei. E depois ele falou, não, da próxima vez fala assim, fala eterno Yahu, o que tu quer falar do teu servo? O que tu quer do teu servo? Uma coisa semelhante. Então ele estava sendo chamado. Ele realmente recebeu um chamado do eterno. A palavra chama remete também a fogo, no nosso idioma, né? E existe um fogo dentro de cada um de nós. Esse fogo se chama acreditar. Nunca deixe de acreditar, nunca deixe de acreditar no amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a esperança é o fogo que arde dentro de nossos corações e ele nunca pode se apagar. Nunca deixe de acreditar, nunca deixe de lutar. Porque a própria vida é apenas um ensaio. A verdadeira vida está depois da porta, né? Então é isso que eu tenho a dizer para os irmãos. Que o Eterno sempre esteja em cada um dos irmãos. Vamos adorar o Criador, vamos guardar os mandamentos. Que eles não estão distantes. Se você olhar para os seus dedos, eles estão diante dos seus olhos. Que a paz do Yah possa reinar em cada um de vossos corações.